Glória a Deus. Então, sem me estender, quero chamar aqui à frente uma pessoa que é escritor, doutorando, é um homem de Deus, uma pessoa que não só está no ambiente religioso, mas ele consegue permear por outros ambientes políticos, de direito, e eu queria chamar aqui Davi Lago. Obrigado, Davi, pelo convite, obrigado pela sua presença. Pessoal, estenda suas mãos, vamos orar pela vida dele. Senhor, nós queremos colocar a vida do teu servo, Senhor. Muito obrigado pelaquilo que o Senhor tem feito na vida dele, pelaquilo que o Senhor tem capacitado, pelas áreas onde o Senhor tem direcionado, Pai. Que ele transmita uma mensagem dos céus, Pai, que ele seja um instrumento do Senhor, que essa mensagem fale aos nossos corações, Pai. E que nós possamos sair daqui cada vez mais ansiando pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse finalzinho de maio. Desde já um mês de junho cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E uma conferência onde Deus vai falar nos nossos corações. Amém, queridos? É sempre uma alegria estar aqui. Pastor Kelson, pastor Paulinho, no nome deles, toda a equipe, amo demais essa igreja e é sempre um privilégio, uma honra, uma alegria para mim estar com vocês. Bom, vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, quando o Ju falou comigo sobre buscar a Deus, uma conferência com essa ênfase, a importância de nós buscarmos a presença de Deus, e nós vamos ler então um verso poderoso sobre a vida de oração de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler o verso 35. Marcos, capítulo 1, 35, eu vou ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional, e esse é um texto impressionante, porque ele diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eu vou ler a segunda vez. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A terceira e última vez, de propósito, para fixar, nós vamos mergulhar nesse verso essa noite. Quem ama a palavra de Deus aí? Nós vamos mergulhar nesse verso. Você pode repetir junto comigo, eu vou falar, você repete, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Que a palavra de Deus frutifique na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. A vida de oração de Jesus foi algo impressionante. Nós estamos na primeira página de Marcos e encontramos Jesus orando. Na verdade, desde o início aqui do Evangelho, Jesus já orou e jejuou 40 dias no deserto. Mas Marcos começa agora a descrever um sábado no dia de Jesus, um sábado na vida de Jesus. E esse sábado começou de manhã na sinagoga. Jesus ele pregou na sinagoga. Uma pessoa ficou possuída por um espírito imundo enquanto ele estava pregando, e Jesus então libertou aquela pessoa. Quero te dizer que Jesus tem poder para libertar as nossas vidas. Sai todo mal da sua vida em nome de Jesus, sai todo mal. Ele libertou aquela pessoa de um espírito maligno. As pessoas ficaram impressionadas, olhando, quem é esse que ensina com autoridade? Até os demônios ele dá ordem. E aí Jesus sai da sinagoga, vai para a casa de Simão Pedro, e lá a sogra dele estava doente, acamada, com febre, e Jesus também curou aquela mulher. E mais uma vez eu te digo, Jesus não apenas liberta, Jesus tem poder para curar as nossas vidas. Nós oramos também para que seja uma conferência de cura e de libertação.
Que Deus possa abençoar a sua família. Se tem algum ente querido acamado agora, que o Senhor toque da cabeça até as plantas dos pés, amém, queridos? E cure. Jesus curou aquela mulher, e as pessoas então mais uma vez ficaram olhando aquilo, e o texto diz então que as multidões da cidade se reuniram na porta da casa de Pedro. Então começaram a trazer vários doentes e várias pessoas possuídas por demônios, e diz então que Jesus ficou até tarde libertando muitos, curando a muitos. E aí entra o nosso texto: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou para orar. E essa vai ser a tônica da vida de Jesus até o final. Nós vamos encontrar Jesus orando nos montes, nas praias, Jesus orando dentro de casa, fora de casa, Jesus orando no jardim, até a cruz nós encontramos Jesus orando. Jesus, ele ora assim: Pai, não lhes impute esse pecado, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. A vida de Jesus foi uma vida pontilhada de oração, permeada, atravessada de oração, de comunhão com Deus Pai. Então eu tenho uma pergunta para você essa noite, na abertura dessa conferência. Se Jesus não abriu mão do seu momento de oração, quanto mais eu e você precisamos de um momento de oração. Eu vou repetir: se Jesus, o Filho de Deus, levou a vida de oração dele a sério, buscou o Senhor, ele teve uma vida de oração persistente, assídua, contínua, quanto mais eu e você precisamos entender esse princípio da nossa vida. Precisamos buscar Deus Pai, precisamos habitar na presença de Deus. Sabe, nós que temos um coração vacilão, nós que temos um coração sujo, frágil, então eu repito, quem aqui quer sair dessa conferência mais perto do Senhor, buscando mais a Deus? Então esse verso, eu quero estudar cada sentença com vocês nesses minutos, porque ele vai então, desde a primeira página do Evangelho, mostrar que a oração é algo essencial na vida de Cristo e de todo cristão. Esse texto ilustra pelo menos 3 grandes princípios sobre oração que nós encontramos em toda a Bíblia. 3 princípios que Jesus ensinou explicitamente e que aqui nesse texto ele não apenas ensinou falando, ele praticou esses princípios. E o primeiro deles é que oração é prioridade. Oração é prioridade. A primeira sentença do texto então diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro. Isso aqui é impressionante. Os outros ainda estavam dormindo, antes do sol nascer, antes que as pessoas começassem a falar no ouvido de Jesus, antes que as circunstâncias exigissem a sua atenção. O texto diz que Jesus levantou de madrugada para orar. Sabe por quê? Porque o tempo com Deus, a presença de Deus, não é algo que nós encaixamos no nosso dia a dia, é o centro da nossa própria vida. O Evangelho de Marcos, na sua sequência, vai apresentar o Senhor Jesus no capítulo 12, verso 29, dizendo literalmente que o primeiro e maior mandamento é amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as nossas forças. Só em Marcos fala da força, acrescenta força. Amar Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e todas as forças. Quer dizer, com tudo que nós temos. E aqui Jesus está vivendo isso. Ele estava ou não estava cansado depois de um dia expulsar demônio de uma cidade inteira? Estava ou não estava cansado? Curar uma cidade inteira. Ensinar, ir de um lado para o outro, multidão à porta, e ele levanta de madrugada mostrando para nós
que no início de um novo dia, era um domingo de manhã, o início de uma nova semana, ele já estava buscando a presença do Pai. Eu quero te dizer isso, meu irmão, se nós não temos um tempo na presença de Deus, sabe o que nós nos tornamos? Ativistas. Sabe o que nós tornamos? Uma máquina de fazer coisas. E nós perdemos o rumo, nem lembramos o porquê fazemos o que fazemos. A gente simplesmente vai para a escola, simplesmente vai para o trabalho, vai para a faculdade, às vezes vem para a igreja, e nós vamos nos tornando pessoas que entram numa engrenagem, que entram num sistema de vida que não tem a presença de Deus. A gente vira simplesmente um número, a gente vira simplesmente uma foto na internet, a gente vira simplesmente mais uma pessoa que anda por aí, mas com o coração esvaziado. Eu quero te desafiar nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos mais entregar restos para Deus, vamos entregar o nosso melhor para Deus. Jesus levantou para orar, Jesus levantou no escuro, não foi diante dos holofotes, não foi na frente das pessoas, mas ele teve aquele momento com o Pai, buscando a Deus. Eu aprendi uma coisa na minha vida espiritual, desde muito novo, eu aprendi assim: é melhor você ir da oração para as tarefas, do que das tarefas para a oração. É melhor você começar o seu dia orando, é melhor você começar. Antes de falar com qualquer pessoa, fale com Deus. Antes de ouvir qualquer pessoa, escute Deus. Entregue as primícias da sua vida para Deus. Você recebe essa palavra essa noite? Não é alguma coisa mística, é uma coisa lógica. É óbvio. Você está acordando, são os seus primeiros pensamentos. Nem deu tempo de você ficar endemoniado ainda, amém, queridos irmãos? Tem gente que já acorda xingando, tem gente que já acorda brigando, tem gente que já acorda opresso. Não, eu já aprendi isso, eu aprendi a orar. Quando eu acordo, eu falo com Deus. Antes de tomar café, antes de qualquer outra coisa, eu já pego a Bíblia e leio um texto que eu estava lendo na noite passada, ou eu leio o Salmo do dia. Por exemplo, hoje dia 30, hoje de manhã eu li o Salmo 30. Você sabia que do Salmo 1 até o Salmo 31, todos os salmos são curtos, tirando o Salmo 18, que são 50 versos, mas que é uma página, é o maior salmo, dia 18, uma página. Você acorda e lê um salmo de manhã, você acorda e já coloca na tua mente a palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E já começa louvando a Deus, já começa exaltando o Senhor. Sabe, às vezes eu levanto da cama, eu já levanto ajoelhando assim: louvado seja Deus, para não dar tempo de fazer besteira. Eu já levanto literalmente, já levanto de ajoelho e já falo: Senhor, me ajuda hoje. Senhor, hoje, quer dizer, o salmista diz isso, Salmo 5, verso 3. Salmo 5, verso 3, se puder colocar aqui, meu querido amigo do slide. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Quem quer começar o dia a dia com esperança em nome de Jesus? Abre assim sua mão. Senhor, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Olha quem tem manhãs perturbadas, olha quem tem manhãs, quem já acorda cansado, jovens que já acordam tristes, jovens que já acordam desorientados. Que seja um tempo de mudança na nossa vida em nome de Jesus. Guarda o nosso coração, Senhor, motiva-nos, ó Deus, incomoda-nos, Espírito Santo, de madrugada, nas vigílias da noite, para buscar a Tua face. Nós oramos em Teu nome. Dá um glória a Deus aí, meu amado irmão. Buscar a Deus, quer dizer, Jesus levantava para orar, para buscar a presença de Deus. São os melhores momentos do seu cérebro. Está limpa a tua cabeça, está limpa a tua cabeça. Eu disse aqui, na última vez que eu preguei nesse púlpito, eu estava até olhando em agosto do ano passado, que tem gente, sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Começa e termina o dia com o telefone na mão, mas não faz uma oração. Você começa, irmã, e termina o dia falando com os outros, mas não faz uma oração. Por isso que você fica insuportável desse jeito. Só se enche de violência, só se enche de besteira. Você só tem isso para dar. A boca fala do que está cheio o coração. A sua vida não tem um centro de gravidade em Deus. A sua vida não tem direção espiritual. Então é uma prioridade buscar a Deus. Busque, pois, em
primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso que é ser um cristão, uma cristã. É você então acordar, é você no início dos seus projetos, no início das suas conversas. Espera aí, eu vou levar os meus pensamentos a Deus. Você já cobre o seu dia com orações. Você já ora pela sua rotina, você já ora pelo seu dia a dia. Você já ora pela sua viagem, pelas suas decisões naquele dia. Sabe, em Tiago diz assim, que nós devemos orar pedindo sabedoria a Deus, amém, queridos? Pedir sabedoria. Deus quer te desjumentizar nessa conferência. Deixar de ser um jumento, deixar de ser uma pessoa que comete o mesmo erro toda hora. Sabe, a Bíblia fala, não seja como um cavalo que não tem entendimento. Está nos Salmos isso. Então não sou eu que estou inventando. A Bíblia diz para você não ser um animal irracional, que vive dando coice, que vive teimoso. Não, você vai receber sabedoria do alto no seu dia a dia. Você vai receber sabedoria de Deus para tomar decisões, para dar respostas a pessoas insolentes, para no seu trabalho você se destacar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então buscar a Deus, você já busca a visão de Deus, a direção, você já busca discernimento de Deus, discernimento para as suas palavras, discernimento de quem está perto de você. Você tem que ter discernimento. Sabe para que você tem que ter discernimento? Para não perder tempo com o vampiro de energia. É aquela pessoa que chega, só te suga energia. Quem já viu isso? A pessoa chega, Jesus falou, olha, não dê pérola aos porcos. Então você tem que ser uma pessoa sábia, remir o teu tempo, sabe, aproveitar os minutos para a glória de Deus, amém, queridos? Jesus era assim, ele já acordava na presença do Pai, ele já acordava tendo um tempo com Deus. Isso é uma chave espiritual na vida de todos os homens e mulheres de Deus. Anseiar pela presença de Deus, priorizar a presença de Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede do Deus vivo. Olha Jesus dizendo, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que satisfazia Jesus era buscar, não era simplesmente, quem está entendendo? Não é uma obrigação, era o prazer de Jesus. Era o prazer de Jesus. É o nosso prazer. Você acorda, não é simplesmente uma obrigação enfadonha, não é simplesmente, eu tenho que fazer aquilo, porque é uma obrigação, é mais do que isso, é estar com o coração pulsando mais forte para estar na presença do Altíssimo. Você já dorme, Deus, amanhã eu vou orar, vou acordar, eu quero ler o texto, eu quero estar na tua presença, eu quero viver esse dia que o Senhor já fez, eu quero viver esse dia na tua presença. Então é muito importante. Às vezes você vai enfrentar pessoas difíceis no seu dia. Uma vez eu vi um pregador dizer assim, eu nunca mais esqueci, a vida com Deus é difícil, sem Deus é um suicídio. E é verdade, a vida com Deus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então às vezes você vai conversar com pessoas no seu dia, é difícil de conversar. Um professor chato, um patrão insuportável, um cliente, um colega que só quer o teu mal, uma pessoa que tem inveja de você. Então se você vai na carne, você revida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você revida, você olho por olho, dente por dente. Agora, se você está na presença de Deus, se você está lendo a palavra, você sofre aquela perseguição, aí você lembra, amar o inimigo e orar por quem persegue. Aí você vai tendo outro padrão de decisões, você vai tendo outro padrão de comportamento. Eu aprendi isso. O hábito de falar com Deus muda o seu modo de falar com as pessoas. O hábito de falar com Deus transforma a maneira que você age e reage diante das pessoas, sobretudo das coisas desagradáveis, sobretudo dos momentos que você sofre uma alfinetada do nada, sem saber nem por que está sofrendo aquela alfinetada. Você pode abrir mais uma vez sua mão? Deus, nós queremos priorizar o tempo com o Senhor. Derruba do nosso coração os ídolos, Jesus. Derruba do nosso coração tudo que não presta. Não queremos mais entregar restos para o Senhor. Queremos entregar o nosso melhor. Queremos te buscar em primeiro lugar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A igreja diz, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Aplaude mais forte. Nós somos pentecostal nessa igreja, viu, meu irmão? 2, oração é disciplina. Oração é uma prioridade,
Mas o texto continua dizendo, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. Aqui é uma atitude física de Jesus. É uma atitude corporal do Senhor Jesus. Romanos 12, verso 1, diz explicitamente: ofereçam vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus levantou com o objetivo de orar. Não diz assim, de madrugada, quando estava escuro, Jesus perdeu o sono. Como não tinha nada para fazer, ele foi orar. É isso que está escrito? Não. Então, assim, Jesus estava dormindo e chegou então Maria e disse: filho, levanta, vamos orar. Foi isso que está escrito? Jesus estava dormindo e sem querer Pedro fez barulho e ele acordou. Não diz isso, diz que Jesus levantou e saiu com o objetivo de orar. Aliás, essa não é a única vez, esse é o padrão da vida de Jesus. Coloca por favor Lucas 5,16. Lucas capítulo 5, 16 diz que era um hábito de Cristo se retirar para lugares e orar. Jesus tinha retiros de oração continuamente. Olha aqui, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse era um hábito da vida de Jesus, era uma prática que Jesus tinha, de ter momentos com o Pai, regularmente, ininterruptamente. Ele se dedicava, a igreja se dedicava. Atos 2,42 diz que a igreja primitiva se dedicava, a igreja cheia do Espírito Santo, se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja era dedicada às orações. O que Pedro vai dizer lá na frente? Nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Então tem que ter dedicação, disciplina para orar sem cessar. Qual é o problema de muitas pessoas? Ora sempre de qualquer jeito, ora sempre não querendo orar. Samuel Chadwick dizia assim: a pressa é a morte da oração. Tem pessoas que simplesmente são disciplinadas para tudo, menos para orar. São disciplinados para tudo, disciplinado para ganhar dinheiro, disciplinado para estudar, disciplinado para fazer skincare. Irmã, você não faz skincare de manhã? Você não arruma o cabelo, não lava a remera do olho? Você não arruma a cara? Por que não arruma o coração? Então, é uma questão de disciplina, orar, entender a importância de estar na presença de Deus. Entender a importância. Teve um casal de pais que me procurou, eles me procuraram recentemente, esse ano, falando assim: pastor, ajuda o nosso filho ele está deprimido. Eu falei: o que aconteceu? Pastor, nosso filho ficou deprimido porque ele ele virou vegetariano. Pastor, ele pesa o alface na hora de comer. Eu falei: o quê? Ele pesa as ervilhas, tudo que ele come ele pesa, e ele ficou deprimido. Eu falei: foi isso. Aí eu fui conversar com o jovem. Aí fui conversar com ele: você não come carne, você está com algum problema? Eu falei: você está doente? Ele falou: não, pastor, estou saudável. Eu falei: como assim, você não come mais peixe? Não. Ele me deu os exames dele, os exames médicos perfeitos. A saúde dele melhor que a nossa, tudo junto aqui. E aí ele começou a falar comigo, falou assim: pastor, meu problema não é a minha alimentação, meus pais não entendem isso. E ele começou a abrir a alma e falar: eu estou longe de Deus, pastor. E começou a falar, e começou a chorar. E aí Deus me deu uma luz assim na hora, e eu lembrei do profeta Daniel. E aí eu abri a Bíblia em Daniel e mostrei para ele: olha, eu falei assim, você é um exemplo para todos nós, você é muito dedicado. Ele faz a própria comida, misericórdia. Eu só sei fazer pipoca no micro-ondas, meu irmão. O cara faz a própria comida, ele faz a comida. Você faz a sua própria comida, você pesa alface e repolho. Você é dedicado, tem que ser muito dedicado para pesar um repolho. Agora, Daniel, eu falei para ele: Daniel era igual você. Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu falei aqui, mostrei para ele. Olha que ele ficou sem comer o que o rei oferecia. Agora, tem uma diferença. Daniel, do mesmo modo que ele era disciplinado na dieta, ele era disciplinado na vida de oração. Ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Daniel tinha o hábito, ele era regularmente, ele orava. E foi ameaçado matar quem orasse. Ele continuou orando. Foi para a cova dos leões. E o Senhor o livrou na cova dos leões. Conversei com esse jovem, falei: você é um exemplo.
mas você precisa entender isso. Você tem que ser disciplinado nas coisas de Deus também. O que adianta? Disciplinado para ganhar dinheiro, disciplinado para tudo que é passageiro, e não ser disciplinado no mais importante, que é a prioridade, que é a presença de Deus. E foi um momento tão bom que nós tivemos ali, oramos. Os meses passaram agora, a gente está indo para o mês 6. Isso foi no começo do ano. Ele está curado da depressão, está sem depressão esses meses, firme com Deus. Os pais ligaram me agradecendo, falando: pastor, foi uma bênção essa conversa. Ele está lendo agora a Bíblia, ele pesa a Bíblia e a comida. Eu falei: louvado seja Deus. Ele chega agora com a Bíblia, ele faz a comida lendo a Bíblia, ele fica ouvindo a Bíblia enquanto está fazendo a comida. O Cid Moreira lendo os Salmos. Eu falei: aleluia. Ele fica ouvindo a Bíblia em áudio, ele fica lavando a louça ouvindo. Ele está agora se alimentando bem espiritualmente também. Então é isso, é disciplina. Você acorda de manhã como Jesus. Quem está entendendo? Eu vou repetir, não é uma coisa mística, é uma coisa lógica. É claro, eu nunca vi uma banda afinar os instrumentos e tocar, depois de tocar. Já pensou? Tocou, aí vai afinar o violão. Tá, essa tem que repreender essa banda, gente. Tem algum problema? Já pensou tocar tudo desafinado? Não tem condições. Eu já falei 1000 vezes aqui, né? A minha esposa, a Natália, é cantora lírica. A Natália canta. A Natália, minha mulher, tem 3 oitavas de voz. 3 oitavas de voz. Ela alcança notas muito agudas. Muito agudas. E ela, então, se apresenta em salas de concerto. Eu nunca vi ela cantar sem passar o dia inteiro afinando a voz. Não tem como ficar bonito se não afina a voz. E ela fica o dia inteiro. O dia que ela canta, ela aquece a voz o dia inteiro. Eu saio de manhã de casa, ela está lá. Eu faço tudo o que tem que fazer, eu volto, ela está no mesmo lugar. E a risada dela é lírica. Ela não sai do personagem. Mas quando chegar a noite, abre a cortina, a Natália começa a cantar. Nos primeiros segundos, as primeiras notas, é tão alto, é tão bonito. Eu sempre olho para os lados, as pessoas estão chorando, as pessoas já estão com os olhos marejados, porque é muito tocante, é muito bonito. Eu quero te dizer, essa noite, você vai sair dessa conferência com a alma afinada com Deus. Você tem que começar os seus projetos, começar o seu mês, começar a sua semana, começar os seus dias, afinando a alma com Deus. Tendo essa disciplina, começar o dia na presença de Deus é outra coisa. Você já sai com o aroma de Cristo na sua vida. Você já vai para o trânsito, você já vai para a luta, mas você já vai... Gente, eu não sou monge. Eu não consigo acordar e ficar... Não, eu já tenho que ir para o trabalho. Agora, é muito mais fácil você orar 1 hora por dia do que você imagina. Por exemplo, você levanta. Você pode orar 15 minutos de manhã, 20, você não tem tempo, tem que ir para outro lugar, correria, Campinas, São Paulo. Você ora 15 minutos no começo do dia. Você acorda mais cedo, lê um salmo, faz uma oração, faz o que você tem que fazer, e você teve um tempo ali com Deus. Aí chega na hora do almoço, você faz mais uma oração. Você tem mais um tempo com Deus, você e Deus tem mais um tempo com o Senhor. Eu conheci um executivo, gestor, ele gera um fundo de bilhões de dólares. Ele mora nos Estados Unidos, cristão, homem de Deus. Ele me mostrou a agenda dele, e na agenda dele todos os dias fica escrito assim: encontro com o chefe dos chefes, 12:30, 13h. Todos os dias do ano, ele para na hora do almoço, o que ele está fazendo, e tem um tempo de meia hora com Deus. Não é bonito isso? Quer dizer, orar de manhã, você pode orar no almoço. Meu pai tinha esse hábito de orar no almoço, na adolescência, na juventude dele, no trabalho. Meu pai trabalhou na Aços Vilares, uma grande indústria em São Caetano do Sul, que faz as chapas de aço, de elevador e tudo mais. Meu pai trabalhou na Vilares, e ele conseguiu um emprego desde novo lá. E quando ele estava com 17 anos, ele estava agora trabalhando na parte administrativa já, ali da Vilares. E ele orava na hora do almoço. Meu pai tinha esse hábito de orar na hora do almoço. E o superior a ele, o chefe imediatamente superior, ele não gostava do meu pai e odiava que ele ficava lá orando na hora do almoço. Um dia ele foi falar com meu pai: eu não gosto que você fique orando. Na hora do almoço você fica aí fazendo prece, rezando aí, orando aí. Eu não gosto de crente, não gosto de você, não gosto que você ora. Eu vou fazer de tudo para te tirar daqui, se você continuar com isso. E meu pai falou assim: beleza, e foi lá orar. Aí no final daquela semana, o chefe do meu pai
o supervisor geral da área chamou meu pai na sala dele. E aí meu pai me conta que ele ficou muito triste, que ele foi para essa reunião, assim, perdi o emprego, né? Vou ser mandado embora. Ele estava tão feliz que conseguiu aquela vaga, ele precisava daquela vaga para ajudar em casa, etc. E meu pai conta que ele foi bem triste para a sala do chefe, lá quando mandou chamar ele, né? Aí ele entrou na sala, estava lá o chefão e o superior dele. Meu pai sentou na cadeira e o chefe falou assim: ó, Lienos, sabe o seu superior aqui? Meu pai, sei, eu vou mandar ele embora hoje, você quer ficar no lugar dele? Demitiu o cara na frente do meu pai, e meu pai ficou na vaga dele. Louvado seja Deus. Meu pai ainda ficou na vaga dele, tá? É o doutor Clóvis. Doutor Clóvis foi, depois de anos, 10 anos depois, 15 anos depois, o doutor Clóvis foi o ministro da Casa Civil do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi ministro da Casa Civil. Foi o chefe do meu pai que falou: Eliana, nós vamos investir em você, porque você é um homem que é fiel aos seus valores, e a gente gosta de gente assim. São esses que prosperam. Meu pai trabalhou até aposentar na Vilares. Meu pai foi supervisor até o fim, anos na Vilares. Sabe por quê? Entre outras coisas, compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 8 que nós nunca devemos dizer: foi a minha força que conquistou esse dinheiro, foi a minha capacidade que conquistou essa vaga. Nós devemos dizer: o Senhor que me deu força para trabalhar. O Senhor que abriu portas na nossa vida. Você recebe essa palavra na sua vida, nunca fique arrogante. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor no seu trabalho. Reconheça o Senhor no seu sustento. Reconheça o Senhor. E é isso que nós fazemos quando nós oramos. Então, você pode orar de manhã. Você pode chegar na hora do almoço, ao invés de ficar reclamando com os colegas, xingando. Não, tem um tempo de oração. Você está sozinho, ora você ali, vai comer, agradece ali, faz uma oração. Faz uma oração com Deus, fica em espírito de oração. Aí você vai para o seu trabalho, faz as coisas. Chega no final da tarde, você pode orar mais 15 minutos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você está voltando para casa, está sozinho no carro, está no ônibus, está no metrô, sei lá onde você está, mas Deus sabe. Você faz uma oração, você fala: Deus abençoe, obrigado por esse dia, Senhor, eu tenho esse problema aqui, mas Deus, ajuda, Senhor, abre essa porta. Você vai falando com Deus, você já vai ali abrindo o teu coração na presença de Deus. Tem gente que fica melancólico no final do dia. Tem até uma expressão: saudades de Deus. Por quê? Porque era o momento da viração do dia que o Deus se encontrava com o homem e a mulher, de acordo com a primeira página da Bíblia lá em Gênesis. Quer dizer, tem gente que fica com saudades. Nós não, nós vamos ter um encontro com Deus também à tarde, amém? Em Cristo Jesus podemos orar. Em Cristo Jesus você vai dormir. Antes de dormir, faz mais uma oração. Tem a prática cristã do exame de consciência noturno. É uma prática de espiritualidade cristã que está lá nos Salmos, que está na história da igreja. Você, antes de dormir, você ora, eleva seus pensamentos a Deus, pede perdão a Deus, ora o Pai Nosso. Quem está entendendo? Agradece a Deus, fala: Deus, eu quero melhorar isso amanhã. Quando você menos percebe, é a disciplina, é a regularidade. Você orou 1h30, você nem percebeu, você ficou 2 horas em comunhão com Deus. Isso não muda muita coisa, isso muda tudo na sua vida. Isso muda, você se torna outra pessoa. Quando você entende que oração é uma prioridade, que oração tem que ser também uma disciplina na nossa vida. A palavra discípulo e a palavra disciplina tem até a mesma base no português. Quer dizer, nós precisamos entender isso. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Regularidade. As pessoas que têm regularidade de oração são transformadas. São transformadas. O meu avô, Ederval, pai do meu pai, foi um homem de oração. Ele morreu com 59 anos de doença de Chagas. Doença de Chagas, muito enfermo. Ele tinha marca-passo. Mas o meu avô foi um homem de oração. Ele orava a vida inteira de madrugada. A vida inteira. Meu avô orava de 5 a 7, 2, 3 horas por dia. Meu avô, assim, já é super saiyajin de intercessão. Era outra categoria de oração. Meu avô era outra categoria. Quem sabe um dia eu vou ser igual ao meu avô. 3 horas de oração por manhã, toda manhã, meu avô orava. Uma pessoa assim não fica normal, fica mais doce, fica mais humilde, fica mais cheia de Deus. Tem tantos testemunhos do meu avô, tantos testemunhos. Marcou a vida de todo mundo que ele conheceu. Ele morreu em 97, com 59 anos.
Mas um dos testemunhos que eu acho mais bonito do meu avô foi uma vez que ele estava andando em São Paulo e ele foi assaltado, 2 pivetes roubaram meu avô, estava meu avô, minha avó, 2 pivetes chegaram, tio, passa a carteira, passa o relógio, roubaram meu avô, e meu avô começou a abençoar os bandidos. Deus abençoe vocês, que prospere na sua vida esse dinheiro, e começou a abençoar os caras. Aí eles pegaram o dinheiro, viraram as costas assim, de repente pararam, e chorando, voltaram em direção ao meu avô, assustado. Eles desassaltaram meu avô. Você tem noção? Eles devolveram, pastor Deus, devolveram o dinheiro, e devolveram. Eu sempre conto essa história aí. Tem outros pregadores que contam essa história também de exemplo. Eu não sei se vocês viram, tem um mês atrás que viralizou na internet uma história parecida. 2 pastores em Goiânia foram fazer uma visita na casa. Vocês viram isso? Quem viu? Alguém viu isso aqui? Ó, esses aí viram, olha só. Foram visitar uma pessoa da igreja. Aí tem a câmera assim, na porta da casa, na garagem. Chega um cara de moto, assalta os 2 pastores. Eles dão a aliança, o relógio, a carteira. De repente o bandido começa a falar com eles. Ele perguntou: vocês são crente? E eles disseram: sim, somos servos de Deus. Um deles falou assim: sim, somos servos de Deus. O bandido parou, devolveu o assalto, outro desassalto, devolveu a aliança, devolveu a carteira, e ainda, tão sem vergonha, ainda cumprimentou eles. Ele falou: paz do Senhor, e cumprimentou eles assim, e foi embora. Isso aconteceu tem um mês. Procura na internet, pastores em Goiânia, assalto, coloca no Google, você vai ver. Quer dizer, isso são testemunhos. Quem está na igreja conhece testemunhos assim, testemunhos normais, regulares na vida de pessoas de oração. Quem quer ser uma pessoa de oração? Eu quero ser uma pessoa de oração. Porque quando você tem essa disciplina de oração, você vai se tornando mais parecido com Jesus. A presença de Deus se torna mais evidente na sua vida. A presença de Deus se torna mais óbvia na sua vida. Você vai tendo um caráter transformado, é claro. Você está em comunhão com Deus. Você vai sendo feito à imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando aqui, estou lembrando. Teve um outro caso, isso há alguns anos, também está na internet. Tem reportagem da televisão sobre isso. Em Minas Gerais, teve um grupo de irmãos que foi fazer o jejum e oração no alto de um monte. E um bandido chegou para assaltar eles. Quando chegou para assaltar, o pastor falou: Deus te abençoe. Ele caiu morto, o bandido. Ele morreu, morte súbita. Ele caiu morto, caiu de pedra, assim, pá, caiu de pedra, morto. Foi o MGTV da Rede Globo, fez uma reportagem longa, entre outras televisões. Porque isso é muito mais comum. Quem está na igreja sabe o que eu estou falando. Quem é de anos de igreja, nós encontramos vários testemunhos. Como é diferente a vida de que tem disciplina de oração. Como é diferente. Como foi a vida de Jesus. Olha aqui a chave. Quer entender quem foi Jesus? Ele tinha comunhão com o Pai, ao ponto do Pai dizer no batismo: esse é o meu filho em quem me agrado. O Filho de Deus, amém? Jesus Cristo, Filho de Deus, que tinha tempo de comunhão com o Pai. Eu quero te dizer, você precisa ter disciplina. Quantas pessoas vão de um lado, corre para um lado, corre para o outro. Eu estava na estrada, passou um caminhão, o para-choque do caminhão estava escrito assim, passou em alta velocidade. Aí eu li o para-choque assim: fora da lei, mas dentro do horário. Eu falei: misericórdia. Você já viu gente assim? Corre, mas está cometendo crimes, pecados, vai de um lado, vai para o outro. Santo Agostinho disse assim: eu prefiro me arrastar pelo caminho do que correr fora dele. O que adianta você correr se você está no caminho errado? O que adianta ganhar o mundo inteiro, perder sua alma? É a pergunta do Evangelho. O que adianta? Nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos estar perto de Deus em oração. Provérbios 6 diz o quê? 6 coisas que Deus odeia. A 7ª coisa abomina a sua alma, Ele abomina. Então fala: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Aí fala: pés que se apressam a correr para o mal. Tem gente que tem o pé apressado para a maldade, mas não tem o pé apressado para orar. Eu quero te dizer, abra suas mãos. É noite de ressurreição da nossa vida de oração. Deus ressuscita a nossa vida espiritual. Olha quem aqui está ressequido.
Olha quem está aqui e não fez uma oração esse ano. Olha quem está aqui sem orar, vai vivendo tudo de qualquer maneira. Não, Pai, levanta-nos para orar. Levanta, desperta uma geração que intercede. Desperta uma geração que clama e busca a Tua face. Desperta, Senhor, as nossas vidas nesses dias, em nome de Jesus. Você pode dizer mais uma vez, glória a Deus? Mais uma vez, aplaude aí o nome de Jesus. Mais uma vez, aplauda, dá um glória a Deus. Fala com o Senhor: Deus, eu quero Te buscar. Exalte o Senhor. Amém, queridos? Exaltar a Deus. Exaltar a Deus. Quando nós temos essa disciplina, meu amado irmão, tem algo aqui no verso que diz assim: Jesus levantou-se. Você sabia que essa palavra levantou-se, grego, é a palavra anastas, que é a mesma palavra da ressurreição. Jesus levantou dos mortos. É a mesma cena da ressurreição, já aparece no primeiro capítulo de Marcos. Num domingo de manhã, quando estava escuro, Jesus levantou e teve comunhão com o Pai. Aí vai chegar Pedro, os discípulos vão chegar: mestre, onde você está? Aí ele fala: eu vou pregar para lá na Galileia. Aí você chega na última página de Marcos, Marcos 16, diz que no domingo de manhã, as mulheres foram ao sepulcro. Cadê Jesus? Ele se levantou dos mortos. O anjo fala: e foi adiante para a Galileia pregar. É a mesma gramática, são as mesmas palavras. Então nessa cena, nesse episódio aqui do início de Marcos, já está encapsulada o poder da ressurreição de Jesus. Então, você que é um vale de ossos secos, Deus, o Espírito Santo, tem poder para ressuscitar a sua vida espiritual, te levantar. Sabe qual que é uma das orações mais perigosas que você pode fazer na sua vida? É essa oração: Senhor, me acorda de madrugada para orar. É certeza que Ele vai te acordar. Todas as vezes que eu fiz essa oração: pastor, Deus nunca responde minha oração. Você faz essa oração que Ele te responde hoje. É impressionante. Você fala assim: Deus, me desperta para orar. Você vai acordar 2 da manhã, 3 da manhã. Você vai acordar, você vai lembrar. Aí você ora também, miserável, amém? Aí você pega e ora. Aí você ora, você pega, levanta, não vai para a geladeira não, amém, queridos? Não vai dar volta na cozinha, não vai ver a lua, não, você vai orar. Você acorda um pouquinho ali e ora. Quero ver se sua vida não muda. Se deixar de ser uma pessoa devagar, amém? Pessoa devagar com Deus, tudo devagar. Não, chega. Terceiro, oração é intimidade. Vamos repetir para fixar isso aqui, você não esquece nunca mais na sua vida. Fala: oração é prioridade. Oração é disciplina. Oração é intimidade. Porque a última parte diz: então de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto orar. Ele se retirou de casa. Ele foi para um lugar especificamente para ter comunhão com o Pai, no escuro, onde ninguém estava vendo, no deserto. Eremon é a palavra grega. Jesus foi para um lugar, Eremon, é um lugar desolado, é um lugar inóspito, é um lugar inabitado, é um lugar eremon. Eremon tem até aquela palavra assim, eremita. Quem já viu essa palavra? Que habita num lugar deserto, é o eremita. Então, Jesus foi para um lugar deserto. Nós aprendemos aqui isso. Tem 3 camadas da oração. Então, a primeira é a oração pública. Quando Jesus estava no início desse capítulo aqui, na sinagoga, ele não expulsou um demônio? Expulsou um demônio. Ali é uma oração pública. Então tem orações que nós fazemos em público. E eu também creio que uma conferência como essa é para mexer com a gente, para a gente fazer mais orações na escola, na faculdade, na rua, amém? Que Deus te levante como intercessor onde você estiver. Orar por pessoas desconhecidas. Não é sempre, mas algumas vezes Deus me incomoda para orar, até por desconhecido no avião, no ônibus. Eu estou do lado da pessoa, e aí às vezes vem claramente um desejo de orar por aquela pessoa. Aí eu falo assim: eu vou orar por você, você está endemoniado. Eu não falo assim, não. Eu falo assim: posso fazer uma oração por você? Algumas vezes a pessoa fala assim: você acredita que eu falei com Deus hoje de manhã? Se Ele existe, Ele me respondeu, e você está falando isso agora. Então, você nem imagina o tanto que Deus pode usar a sua vida. Agora você tem que se dispor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Orar em público. Eu lembro quando eu entrei no escritório de advocacia, eu era novinho,
tinha primeiro período da faculdade, tinha acabado de fazer 18 anos, e aí eu era crente, já era crente, levava a Bíblia, orava, as pessoas viam eu, na hora da refeição, fazer uma oração e tal. Aí teve um dia que foi aniversário do doutor, que era o chefe do escritório, e alguém falou assim: Davi, faz uma oração pelo doutor, você é crente, né? Eu falei, sou muito crente. Eu falei, faz uma oração por ele. Eu falei, faço. Eu falei, eu posso ler o texto da Bíblia também? Aí, pode. Aí eu li a Bíblia, virou um culto, quase que eu tirei oferta, fiz apelo, eu li um texto da Bíblia para a pessoa, falei assim, estende a mão, vamos orar pelo doutor. Aí todo mundo, você já viu gente que não é crente estendendo a mão para orar? Eles não sabem nem estender a mão para orar. Eu fiz assim, aí eles ficam tímidos, a mãozinha de tiranossauro, assim, cada um de um jeito. Não, estende a mão, vamos abençoar ele. Aí eu estendi a mão e comecei a orar. Eu senti a presença de Deus entrar dentro do escritório, presença de Deus. Onde você estiver é uma embaixada do reino de Deus. Aí eu orei. Nos outros aniversários, todos pediam para eu fazer oração. Eu virei o intercessor oficial dos aniversários. Eu era o menos importante do escritório, na hierarquia do escritório. Só que eu comecei a ser o mais solicitado pelo chefe. Ele começou a me pedir para orar por coisas que não era aniversário. Tinha causa difícil, Davi, está difícil o negócio, vamos parar, todo mundo vem aqui orar, todo mundo ateu. Vocês não acreditam, mas você acredita, faz uma oração aí, faz uma oração. E eu orando, eu recebi um aumento, louvado seja Deus. Eu recebi um aumento do chefe. Eu era o estagiário que era melhor remunerado no escritório. E porque eles começaram, não queriam me perder do escritório. Por quê? Porque uma das coisas é eu fazer oração. Eu quero te dizer que Deus vai usar a sua vida para orar pelas pessoas. Jesus orou para aquele homem na frente de todo mundo. Mas o texto diz que Jesus foi para a casa de Simão. Então tem as orações públicas, mas tem as orações particulares. Existem orações em casa. Existem orações de amigo para amigo, entre famílias. Jesus orou ali pela sogra de Pedro. A Bíblia fala que Jesus orou, por exemplo, pela filha de Jairo, não foi? E poucas pessoas entraram no quarto. E ele orou, menina, levanta. E ela levantou dos mortos. Então também quero te dizer que Deus pode te erguer como um intercessor da sua família, pela salvação dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus primos. Amém, querido? Você crê nisso? Orar, clamar. Jó, a Bíblia diz que a sorte dele foi mudada quando ele estava orando pelos amigos dele, clamando pelos seus amigos. Então, tem casais aqui, os que oram juntos, permanecem juntos. Os que oram juntos, permanecem juntos. São orações particulares. Agora, essa oração que a gente está estudando de Jesus, não foi uma oração pública, não foi uma oração particular, foi uma oração secreta. Oração é intimidade. Ele foi para um lugar deserto para orar. Por isso que ele ensinou no Sermão do Monte. E quando você orar, entra para o teu quarto e fecha a porta. E ore ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que ouve em secreto vai te abençoar, vai te recompensar, Jesus falou. Então nós temos que entender que às vezes é preciso desconectar do mundo. Desconectar do telefone, desconectar das pessoas. Às vezes é necessário sair do ambiente natural para entrar no ambiente sobrenatural. Intimidade com o Pai. Faz um detox digital na sua vida. Faz um período de jejum. Faz um período de solitude, quietude. Chega de distrações. Um momento de uma reflexão mais profunda em Deus, com Deus. Esse era o alicerce da vida de Jesus. Tempo com o Pai, um tempo dele com o Pai. Eu quero te dizer, tem uma área da sua vida que só Deus entende. Tem uma área da sua vida, meu amado irmão, que é você e Deus. Então, é na presença de Deus que você pode expressar as suas dores mais profundas. Que às vezes você não vai poder falar para ninguém nessa terra. Mas Jesus está te convidando. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe algo que você não é compreendido, que você tenta explicar para uma pessoa, para outra, para o pastor, para o pai, para o filho, para a mulher. Ninguém entende. Fale isso para Deus. Aprenda a derramar sua alma na presença de Deus. Despejar o seu coração na presença de Deus.
os seus sonhos mais profundos, os seus anseios, as suas dúvidas, as suas limitações. Jesus tinha um tempo, ele e o Pai. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, porque nós podemos orar pelo nome de Jesus. Louvado seja Deus por Cristo que morreu na cruz e abriu um novo e vivo caminho, para que possamos orar, abrir, rasgar a alma diante de Deus, chorar na presença de Deus. Eu disse aqui, há coisas que nós só vemos com os olhos molhados, há coisas que nós só enxergamos no momento de quebrantamento na presença de Deus. Quantas vezes eu tenho uma situação na minha vida e não tem saída aparentemente, e aí eu me lembro, gente, eu não orei sobre isso, e eu então me coloco em oração na presença de Deus, e de repente aquilo que era uma coisa impossível, em minutos Deus mostra 10, 15, 20 possibilidades de sair daquela situação, porque é um momento com Deus, que você vai aguçar a sua sensibilidade, você aguça o seu discernimento espiritual, quando você está num lugar ouvindo só a Deus. Então Jesus trabalhava muito, mas ele laborava, mas ele orava e laborava. Não estava desconectada a vida de oração do seu trabalho. Se você desconectar o trabalho da oração, você vira só um ativista religioso. Você vira só uma pessoa que está produzindo, mas não sabe nem para que você está fazendo. Agora, se tiver oração, é uma vida com propósito, é uma vida alinhada na presença de Deus. Então, quando você não tem esse momento de intimidade com Deus, a sua vida se torna um grande vazio, a sua vida é vazia, é sem Deus, é uma casca. Como diz a palavra, esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. É um sepulcro caiado, ou seja, por fora um monumento, por fora adornado, mas por dentro um cadáver, por dentro ossos podres, por dentro morte, um defunto. Nós temos que ter intimidade com Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida devocional, que Deus possa tocar o seu coração. É na oração que nós encontramos o renovo para a alma, é no momento com Deus que nós encontramos direção para as decisões difíceis da vida. Olha, nunca tome uma decisão importante deprimido, irmão. Irmã, nunca tome uma decisão importante deprimida. Coloca diante de Deus. Às vezes eu olho, entrando para o quarto de oração, me sentindo um gatinho. Você sai se sentindo um leão da presença de Deus. Irmão, uma leoa. Sabe por quê? Porque sai a sua força e entra a força de Deus na sua vida. Vem a força. Jesus era renovado no seu tempo com o Pai. A oração é a linguagem da dependência. Quando você passa muitos dias sem orar, você está dizendo, eu não preciso de Deus para nada. Agora, quando você tem vida de oração, você está dizendo, Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Como Ele mesmo disse, sem mim, vocês não podem fazer nada, nada podeis fazer. Que você tenha uma vida de oração abençoada, que você possa nos desertos da vida, nas trevas da vida, lembrar que tem um Deus que te vê, um Deus que te conhece, um Deus que te compreende, o único Deus verdadeiro. Eu quero encerrar lendo os últimos versos desse texto, porque diz assim, Simão, verso 36, Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. E Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Quando Pedro chegou, Jesus, vamos lá, está todo mundo te procurando, os endemoniados, os doentes, vai para lá, Jesus. O que Jesus respondeu? Eu vou agora para os outros povoados, porque foi para isso que eu vim, foi para isso que eu fui enviado. Quem determinava a agenda de Jesus não eram as pessoas, não era Pedro, era o Pai. A agenda de Jesus era a agenda de Deus, e ele buscava a direção de Deus. Eu agora vou pregar nos outros povoados, porque Jesus veio para todos nós, amém, queridos? Ele veio para todos nós, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois o Filho do Homem não veio para servir, ele veio para
não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de poucos? Não, em resgate de muitos. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus possa determinar os seus passos, que Deus possa clarear o seu caminho com nitidez, para você não tropeçar. Você recebe essa palavra? Como isso acontece? Em comunhão com Ele. Em comunhão. Quantos erros nós cometemos inúteis, quantas decisões equivocadas, quantas palavras malditas que nós dizemos. Por quê? Porque perdemos a comunhão com Deus, começamos a agir na carne, aí entram outras influências na nossa vida, e quando você menos percebe, você está longe da presença de Deus. Feche seus olhos, abra suas mãos aí, seu momento com Deus. Nós vamos cantar uma canção agora com a equipe. Enquanto eles se preparam aqui, você começa a falar com Deus. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Um minutinho, você e Deus, fala com Deus. Reafirma o teu compromisso com Ele. Fala: Deus, eu quero te buscar, Senhor. Desperta a minha alma esses dias aqui. Desperta, Senhor, o meu coração. Seu momento com Deus. Vamos fazer uma oração. Quem quer fazer um compromisso renovado com Deus de vida de oração? Quem quer? De verdade, de verdade. Levanta a sua mão. Você diz assim: eu quero renovar o meu compromisso com Deus, de buscar o Senhor. Às vezes nós estamos buscando tudo, buscando dinheiro, buscando seguidores na internet, buscando trabalho. Quem quer buscar Deus nessa conferência? Quem quer buscar Deus em primeiro lugar? Com as mãos erguidas, Deus, essa noite, ó Pai, no início, ó Pai, dessa conferência, mais uma vez te pedimos, renova o nosso coração, Pai. Queremos reafirmar, ó Deus, nosso compromisso com as disciplinas devocionais. Ó Deus, queremos ler a Tua Palavra, queremos orar mais, queremos ser intercessores, queremos suplicar, queremos render ações de graças, como a Tua Palavra ensina em Filipenses capítulo 4. Nós não queremos andar ansiosos por coisa alguma, mas com orações, súplicas e ações de graças, queremos apresentar os nossos pedidos ao Senhor. Levanta-nos, ó Pai, como uma geração abençoada, uma geração que te busca, que te clama, pois a Tua Palavra diz que o Senhor não desprezará um coração quebrantado e contrito. Nós não queremos ser pessoas arrogantes, nós não queremos ser pessoas cheias de nós mesmos, nós não queremos ser pessoas que escutam tudo menos a Tua voz. Queremos ter a alma afinada, os ouvidos preparados para ouvir a Sua voz. Fala conosco, Pai. Espírito Santo, renova a nossa vida, renova a nossa mente, e que seja um dia de mudança, que seja, Deus, um dia de transformação. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor e renda graças a Ele, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Pessoal, não saia daqui, chegue na sua casa, não perca a oportunidade de ter um tempo com o Senhor. Não seja só um momento aqui, mas que isso já comece a queimar no seu coração a partir de agora, e que continue. Amém? Quero dar alguns avisos bem rápido. O food truck está funcionando. Eita. Ali no fundo, peraí, deixa eu ver onde está. Lá no fundo, perto das portas, o Davi Lago está vendendo livros, tá? Ele tem vários livros, muitos materiais. Então, se você tiver interesse, passa lá, dá uma olhada. Ele vai estar lá aí com a gente. Ele vai falar depois de mais um livro dele. E eu quero incentivá-los para vocês virem amanhã. Estejam aqui com a gente. Vai começar às 5 horas, caso você queira chegar um pouco